Boa noite aos nossos amigos do Reflexões. Estamos aqui para mais uma etapa de conversa, de bate-papo com relação ao professor Newton Gonçalves de Barros. Muito bem. A nossa conversa hoje é a continuidade do bate-papo que nós tivemos ontem. Tá? Ontem nós iniciamos a conversa, batemos o nosso papo, depois eu revi. Tem hora que eu estava falando sobre ferroviário, eu falo rodoviário, e eu queria pedir a vocês essa grande desculpa, ou essas grandes desculpas, porque é um programa gravado ao vivo. E toda conversa gravada ao vivo tem seus inconvenientes. Queria pedir muito a vocês que mantivessem a nossa página firme, que dessem um pulinho lá no YouTube e se cadastrassem lá no nosso canal. Não existe monetarização dessa nossa página. Essa nossa página é só um bate-papo nesse período de pandemia para que possamos informar aos nossos amigos, aproveitando, presos, entre aspas, aos nossos lares. E podemos relembrar tudo aquilo que tem de bom, útil e glorioso no trabalho. Gostaríamos de pedir a vocês que entrassem lá no YouTube, dessem o seu like, fizessem inscrição no canal. E ontem eu nem vi ainda quantos curtiram a nossa conversa, mas eu tenho certeza que foi muita gente. Muito obrigado a todos vocês. Vamos em frente, que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Boa noite, grande Ronaldo. Boa noite a todos, muita paz, saúde é o que interessa e gratidão mais uma vez pelo carinho e atenção de todos vocês. Eu queria ler uma frase antes hoje e a última vou ler depois. É inicial, é oportuna. É de Charles Chaplin também. É de Charles Chaplin. O verdadeiro significado das coisas é encontrado ao se dizer as mesmas coisas com outras palavras. É para nós pensarmos. O verdadeiro significado das coisas é encontrado ao dizer as mesmas coisas com outras palavras. Muita paz. Amém. Muito bem. O nosso querido professor Newton Gonçalves de Barros, ontem nós paramos na conversa sobre a questão do ferroviário. E eu queria mostrar ao Geraldo aí e a todos uma distribuição da Rede Ferroviária Federal e impressa e muito gostosa, que é a história das locomotivas. Então, aquele encartezinho antigo, bonitinho, colocava-se dentro do envelope tudo aquilo que a gente queria que as pessoas soubessem. E as locomotivas vão sendo distribuídas em cartões postais. Vejam que maravilha. E como era feito esse trabalho? A rede ferroviária fotografava
as locomotivas, as nossas Maria Fumaça, e no verso vocês tinham o cartão postal. Então aqui vocês colocavam o endereçamento postal e mandavam para os seus amigos. Muito bacana. Maravilhoso, período lindo da nossa história. Tá aí, Geraldo. Geraldo, que é o maior vibrador que a gente tem aí entre curti bastante. Deixa eu apresentá-las aqui, todas. São fotos lindas, perfeitas, em preto e branco, tá? E assim sucessivamente. São várias. Diferenciadas, né, Paulinho? São várias locomotivas. E anos diferentes, ó. Fabricação diferente, tipo de grelhas diferente. Então, as primeiras locomotivas utilizadas nas ferrovias brasileiras, obviamente, eram inglesas e ostentavam, como era costume na Inglaterra, nomes de personalidades ou de regiões. As que faziam parte do material rodante da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, quando da sua inauguração, foram denominadas de Imperador, Imperatriz, Paulista, Mineira, Fluminense, Brasil, Progresso, Indústria. No relatório de 1862, a diretoria da estrada mencionava a existência de 13 locomotivas, todas de procedência inglesa. A partir de 1864, quando Cristiano Ottoni desenvolvia a conquista da Serra do Mar, já aparecem as locomotivas americanas, 9 ao todo, inclusive as que foram fabricadas pela Baldwin Locomotive Works, da Filadélfia, tipo tanque, com 8 rodas motrizes. E vai por aí a descrição das locomotivas. Vocês observam que o Brasil está no top. Ele começa com as inglesas, depois começa a receber as americanas. O Brasil está no top, ele não tem muito O brasileiro não tem muito o que reclamar desse tipo de trabalho. A gente que gosta muito de dar atenção a pessoas que falam mal de nossa pátria, realmente, com essas publicações, com esses documentários que nós fazemos aqui, ficam realmente mal, porque a gente comprova de forma clara que tais observações não procedem e que o Brasil realmente caminha a passos largos para o desenvolvimento e para a modernidade. Então, quando alguém conversar com vocês sobre independência do Brasil, sobre colonização, etc., tem um vídeo circulando aí na internet que o Brasil não foi descoberto, foi achado, foi invadido. Gente, discussão inócua, discussão sem pé nem cabeça. É óbvio que no mundo inteiro, desde que no período terciário surgiu o ser humano, e a gente já conversou isso aqui, que o ser humano jamais conviveu com os animais de grande porte, a gente já conversou sobre isso, até porque aqueles grandes répteis, a condição de respiração, a condição de ambientação, de calor,
não seria compatível com a espécie humana. Então, quando as pessoas se tocarem, que quando o homem surge, ele surge em diferentes partes do planeta. E é óbvio que toda a região já tinha um habitante. Aí, se não sei quem ocupou, se não sei quem... Isso é uma discussão mais larga. Agora, que o fulano era dono da terra, que Beltrano era dono... Gente, por favor, vamos conversar sério. Vamos conversar como é que se administra esse mundão que é o nosso querido Brasil. Porque isso é um mundão, gente. Quantas nações tem o território que o Brasil possui? Quantas nações tem essa pujança que nós temos? É claro que até os brasileiros hoje não têm nem noção do que representa o Brasil. Ele olha o mapa do Brasil e ele não tem noção que Amazonas, Pará, né, os territórios lá de cima, Amapá. O Ronaldo é da minha época, ele é da época do território do Guaporé. Né? Hoje são estados. Aquela parte de cima toda, não precisa, pode incluir o Acre na esquerda, pode incluir Rondônia. Vocês vão ver que aquele conjunto ali de 5 estados é quase 50% do Brasil. É só olhar o mapa. Quase 50%. E tudo que está acontecendo hoje em dia com relação à queimada, com relação a Mato Grosso, vocês não se iludam. Há um grande olho grande em cima daquilo tudo. Perfeito, perfeito. Continuem olhando. Um grande olho grande, perdoe, um olho grande internacional em cima de tudo aquilo. É nosso. Não, é nosso, mas você tem que cuidar. Você tem que ter vigília naquele espaço. Não é só dizer isso aí é meu. O mineiro, que sempre foi tido como o mão fechada dos brasileiros, tanto que o Brasil, em determinado momento, só tem 8 ou 10 bancos de Minas Gerais. Minas Gerais trabalha com dinheiro como ninguém. Tanto que o mineiro ele tem uns ditados quanto a propriedades muito interessantes. Que o boi só engorda no olho do dono, que o dono do defunto pega na cabeça. Não se deve... Tudo isso, o indivíduo está se referindo não a cemitério, está se referindo à propriedade, ao comércio. Tá? É simbólico. Que o boi só engole nos olhos do dono e que a propriedade deve estar sempre perto de você. Não adianta você ter propriedades distantes, porque você não vai administrá-las. Tá? É igual aquele indivíduo, não, eu tenho um terreno, vai lá, porque de repente não tem mais. Quem está lá, de repente, vai ocupando, e você não tem mais o terreno. Você tem até a propriedade registrada direitinho, mas não tem mais a posse. E posse no Código Civil Brasileiro pode se transformar em propriedade. O célebre uso capião, que a Constituição de 88, inclusive, reduziu muito, facilitou muito a questão do uso capião, e o novo Código
novo Código Civil facilitou mais ainda. Então, quando vocês discutirem, muito cuidado, porque as pessoas normalmente discutem sem nenhuma propriedade. E o nosso professor Newton é criado lá em Cachoeira Paulista, conhecendo essas dificuldades. E São Paulo, interior, Rio de Janeiro, interior, Minas, interior, tem muita coisa em comum. Você fala lá que o paulista do interior exporta, mas o mineiro também, uai. No interior dos Estados Unidos, do estado do Rio, a gente também vê esse linguajar tido como linguajar do interiorano, linguajar gostoso, linguajar 100% nacional, mas que todo mundo entende com muita facilidade, onde quer que vá, tá? Então vamos lá. O professor Newton é criado no mundinho, lá em Cachoeira Paulista, pequenininho, e de repente ele vem para o Rio de Janeiro, que é um mundão. O professor Leopoldo, certa vez, trouxe lá um amigo do interior da Bahia, e quando ele desembarcou no Rio de Janeiro do navio, ele falou: que bom, cheguei num dia de festa. Para onde vai esse pessoal todo? Aí o professor Leopoldo: não é dia de festa, isso aqui é uma circulação normal da cidade. E ele, como bom interiorano, ficou olhando o professor Leopoldo como quem diz: o professor está me enganando. Tem festa na cidade porque não é possível tanta gente junta. Os hábitos de local para local, eles mudam. E nós temos que ter aquele olhar guardado, aquela prudência para poder observar, senão fica dificílimo. Muito bem. Eu já estou aqui exatamente onde nós paramos ontem. Nós paramos ontem aqui, após estágio na Estrada de Ferro do Brasil, como estudante de engenharia, permaneceria naquela instituição como professor no Colégio Central do Brasil, no Meier. E falamos na coluna dele no Jornal dos Esportes, em outros jornais, inclusive no Correio da Lavoura. Falamos na sua chegada na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e o professor Newton, começa os seus ensaios. O Manso como as Pombas, que não está na biografia, e não sou eu que faço a página, a nossa página é feita pelo Serginho, o Sérgio Vagestian. Eu já mandei para ele a foto do Manso como as Pombas para ele incluir. Mas tem um soneto aqui que o professor Newton faz dizendo o seguinte: é um soneto sobre a chuva. E ele diz: vai a chuva molhando friamente as calçadas, as ruas, os telhados. Gotas frias que caem sobre a gente, de olhos bem secos e de pés molhados. Pingos de água de um céu indiferente aos que passam na vida recurvados sob o peso da dor languidamente, ou contra um mar de crimes revoltados. A chuva desce sobre a natureza, molhando ricos, pobres com frieza. E eu que trazia enxuto o coração, eu que buscava prazeroso a calma, eu também sinto frias dentro da alma, as lágrimas chovendo em profusão. Esse soneto do professor Newton está no livro Manso como as Pombas. Ele tem outros sonetos ótimos,
solilóquio, por exemplo. E o professor Newton é muito afeto a muitas alegrias. Ele é um pouco amargo nas suas poesias. Mas ele edita Olhar as Aves do Céu, que é a coleção Zina Lúcia, que eu falava ontem, e dedica a venda dos exemplares à manutenção do grupo da Fraternidade Irmã Sheila. É bom que a gente faça um adendo aqui. Os grupos da Fraternidade, eles seguem a orientação de uma organização que surge no Brasil. É a Organização Social Cristã André Luiz. É a OSCAL. OSCAL. A OSCAL junta os grupos da fraternidade em torno delas e constrói, inclusive, uma cidade da criança no centro do Brasil. Tá? Cidade da Criança administrada pelo OSCAL. Eu vou convidar até a Miriam, filha do Nísio, amigos aqui de Nova Iguaçu, do Grupo Sheila, e ela chegou a dirigir lá a Cidade da Criança, em Goiás. Muito bem. Ronaldo, você está com alguém te atrapalhando aí? Ou alguém que eu estou te falando Não. é o ruído? Não, é o ruído, sim. Deve ter... Eu não sei se você tem aquele pedestalzinho para botar o telefone. É muito bom que ele isola. O meu telefone fica fora da mesa. Eu gravo com ele Pode fora. ser a Então, conexão. Deixa eu ver aqui, ó. qualquer barulho que eu faça aqui, ele não chega no telefone. O seu aí, qualquer coisa que você esbarre, ele vai para o telefone de imediato. Depois você vê se bota um eliminador de vibrações. De vibrações positivas ou negativas. Mas são vibrações. Muito bem. Aí começa uma narrativa que eu tenho que contar para vocês. Ele chega a Nova Iguaçu. E o que o professor faz em Nova Iguaçu? Ele muda completamente o cenário da cidade. O professor Newton começa a se dedicar a esportes olímpicos. Nova Iguaçu, o professor Leopoldo já fazia as questões esportivas, mas os esportes olímpicos não. Aí nós começamos a ter o incentivo do professor Newton, e aí é um marco histórico para vocês. O professor Newton influencia as questões de salto em distância, salto em altura, revezamento, corrida. Ele dá um fôlego muito grande às Olimpíadas do Colégio Leopoldo, que são as primeiras Olimpíadas que acontecem em toda a região do Recôncavo Fluminense. E isso é dele, é mérito dele. Então o indivíduo hoje pratica certos esportes, não sabe que o professor Newton é que é o cara que começou esse negócio na nossa região. Arremesso de dardo, arremesso de peso, arremesso do martelo, arremesso de disco. Toda essa questão olímpica, o professor Newton, como um grande historiador, ele insere no Colégio Leopoldo e insere em Nova Iguaçu. Tá? Então, esse mérito nós temos que dar ao professor Newton. Muito bem, essas competições eram feitas nas ruas. Ele cria, inclusive, o Iguaçubol. O que é o Iguaçubol? É um esporte que você, com um gol e que você tem que passar a bola. Você não pode ficar quicando sozinho. Então você corta o individualismo e passa para a coletividade.
né? Porque o voleibol é um dos esportes mais coletivos que nós temos no mundo. Você só pode dar um toque. Então, quem recebe não pode dar outro toque, o que levanta tem que dar outro toque, o que corta. Então, você divide a responsabilidade. É um esporte eminentemente coletivo. E o professor Newton gosta muito disso. E cria o Iguaçubol. Depois chega aqui o handball. Mas antes ele havia criado o que ele chama de Iguaçubol. Utiliza, eu esqueci, a maratona intelectual. Ele cria a maratona intelectual dentro das Olimpíadas. Então, estavam lá perguntas: quem pintou o quadro da independência? Quem pintou Guerra e Paz? Obras principais de Leon Tolstói, quem foi Dostoiévski. O professor Newton cria toda essa situação da maratona intelectual. Cria Arcádio Gossano de Letras, participa da criação, é um dos criadores. Lá a tese do patriarca Frei Sampaio. E aí, o Colégio Pedro II tem um carro aí aborrecendo a gente, Ronaldo. Tá escutando aí? Não. Aqui eu estou isolado completamente. Eu estou, inclusive, com isolamento acústico. Tem um carrinho aí aborrecendo aí. Passou um motorzão aí perto da gente. Muito bem. Aí o professor Newton Gonçalves de Barros, ele entra, o Colégio Pedro II cria o CADES, Curso de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. Isso é para a turma aí que fala mal de educação. Se eu perguntar aí aos nossos ministros hoje, eles não devem nem saber o que foi o CADES, não devem nem conhecer essa história. O CADES foi o primeiro programa para levar professores para o interior do Brasil. Você não tinha faculdade. Para vocês terem uma ideia, nós temos um amigo, o Luciano Ramalho, foi professor do Colégio Leopoldo de Educação Física. Nós só tínhamos a Faculdade Federal de Educação Física, não tinha mais nenhuma. Isso há 60 anos atrás, gente. Tempo. Vocês já deram uma olhadinha na Faculdade de Oxford? Novinha. Foi inaugurada ontem. Vocês já deram uma olhadinha na Faculdade de Coimbra, em Portugal? Novinha também. Eu estou falando de 1000 anos, 900 anos. Estou falando de 60 anos, de 100 anos, não, gente. Dom João é que traz para nós o nível superior. Isso aí eu estou falando de 200 anos. Por favor, gente, olhem a nossa pátria como nossa pátria merece ser olhada. A Europa é chamada geograficamente de quê? Europa ou Velho Mundo. Tá? Ou Velho Mundo. Continente europeu ou Velho Continente. Aí você olha para o Brasil, Novo Continente. Ou Continente Americano. Novo. Novo. Novo se opõe a velho. Aí você olha lá para a Austrália, está lá Novíssimo Continente. Por favor, esse ordenamento nós não podemos esquecer. Nós não podemos nos comparar à questão literária portuguesa. Nós não podemos nos comparar em tempo aos
escritores europeus que viveram o Renascimento pleno, mas nós temos exemplos, e muitos hoje, de brasileiros que estão inseridos na literatura mundial. Então, por favor, olhem o Brasil com esses olhos. E lembre-se que lá você tem pelo menos 4 vezes o trabalho que nós brasileiros desenvolvemos recente. Tá? Então, há 60 anos atrás, você não tinha faculdade no Brasil. E o curso da CADES era para que a gente habilitasse professores. Eles eram habilitados nas férias. Lecionavam e no ano seguinte tinham que fazer o curso da CADES de novo. E depois tinham que fazer de novo, para se atualizarem sempre. E após 5 anos, recebiam o registro definitivo. Aí vem a legislação moderna e diz assim, não, nós ainda temos professores leigos. Leigo? Professor leigo? Alô? Você pode ter professor que não cumpriu as normas hoje estabelecidas. Leigo? Leigo é estranho. Leigo é sem conhecimento. Com todo respeito, o conteúdo que a turma que fazia antigamente o curso equivalente ao ginasial e ao ensino médio tinha muito mais conteúdo do que hoje. E hoje não são leigos. Quer dizer, hoje você espalhou a faculdade e, com todo respeito, você começou a socializar a falta de conhecimento. Triste dizer isso, mas é verdade. Quantidade nunca teve a ver com qualidade. Não são categorias que se unam. Quantidade é uma coisa, qualidade é outra. Quando você vai lá e conhece na Alemanha lá o fabricante de canetas dos imperadores, vocês vão ver lá quantas canetas ele faz por ano, por causa da qualidade. Um grande cirurgião, ele não pode fazer 10 cirurgias por dia. Cai a qualidade. Por favor, é um favor que eu peço a vocês. Olhe o Brasil como o Brasil merece ser olhado. Não estou pedindo que vocês sejam bonzinhos, não. Só estou pedindo que sejam justos, que coloquem as equiparações devidas e vejam o que nós temos. O Cristiano Ottoni, aí, o engenheiro Cristiano Ottoni, ele vence aqui a Serra do Mar, e esse traçado da Serra do Mar é maravilhoso. Nós já falamos aqui nos túneis que compõem aqui a Serra do Mar, túneis que você fica lá quase 5 minutos dentro do túnel, escavado na rocha, e que o Geraldo aí já deu até o número do túnel, que eu me esqueci agora, a hora que ele puder, relembre. Por favor, vamos tratar a nossa pátria como ela merece ser tratada. E essa patriotada brasileira, o professor Newton gostava muito de usar isso nas suas palestras. Quando nós tivemos aí a questão da vacina, a questão da gripe espanhola, a questão das moléstias que graçavam no Brasil, nós fomos pedir socorro à França. E a França manda dizer para a gente que o maior infectologista da atualidade mora no Rio de Janeiro. É o Dr. Oswaldo Cruz. Podem procurá-lo. Quer dizer, o Brasil vai consultar o Dr. Oswaldo Cruz porque a França manda. Isso é uma piada. Isso é cômico.
A França é quem indica o Oswaldo Cruz, porque Oswaldo Cruz cumpria o que Jesus nos ensinou. Ninguém é profeta em sua terra. Cumprindo-se aí mais uma fala do nosso mestre. Ninguém é profeta em sua terra. Aí a França diz que ele é o cara e Pereira Passos aqui, a turma de políticos da época, procura Oswaldo Cruz. Mas não tinha nem conhecimento se o cara era bom, se não era. Mas a França disse que é, então é bom. Então vamos atrás dele. Muito bem, o professor Newton escreve: A minha paz vos dou, dos laranjais em flor, se referindo ao ciclo da laranja da nossa região, musicoterapia e mediunidade, bem-aventurados os pacificadores. E essa coleção ele já faz dentro do Sheila, quer dizer, ele já está engajado num trabalho de fé cristã. Entre verdades e sorrisos, nossas canções, que ele edita com a Marli Tupassinunga de Matos, que é uma das grandes professoras de piano que Nova Iguaçu teve. Claro que nós temos outras, professora Jacira, etc. Mas a Tereza Madeira, né, que fez um trabalho artístico na cidade maravilhoso, não podemos esquecer. Mas a Marli é alguém assim muito especial também. E faz várias composições com o professor Newton. E o jornal de hoje, eu pude até estar presente nesse lançamento. O Marcos, que convivia muito no Grupo Sheila, faz uma parceria lá com o Jornal Hoje, e o Jornal Hoje compila vários artigos do professor Newton publicados no Jornal Hoje e faz um livro. E o livro chama-se Kardecizar. A nossa terra é escola de aprendizado. Então essa obra é a última obra publicada sobre Newton Gonçalves de Barros. E aí começam as homenagens, nome de escola, nome de rua. Num nome de rua, troca-se em Nova Iguaçu o nome da rua Pensilvânia, ali do outro lado da Dutra, por Newton Gonçalves de Barros. E uma moradora, que voltava dos Estados Unidos, quando chegou, o nome da rua era Newton Gonçalves de Barros, ela ficou uma fera. Aí deu entrevista nos jornais e tal. E o nosso querido ex-aluno, Dr. Luiz Carlos Salles Guimarães, desembargador, fez um artigo belíssimo sobre o professor Newton, em que ele exalta as qualidades do professor Newton em Nova Iguaçu. Num trecho ele diz assim: porque o professor Newton, saibam os poucos descontentes pensilvânicos, foi uma das mais respeitadas, dignas e honradas figuras da sociedade iguaçuana. Esse é o depoimento do nosso querido amigo Dr. Luiz Carlos Salles Guimarães. E ele conclui, aí ele faz, né, está na página da escola, colégioleopoldo.org.br. Grande parte desses textos aqui citados são do jornalista Luiz Azeredo, ele que redigiu. E o Dr. Luiz Carlos Guimarães conclui o seu trabalho dizendo o seguinte: até porque a gratidão é a memória do coração. Ditado antigo. Ditado antigo. A gratidão é a memória do coração. Ditado bem antigo e que anda muito esquecido e precisa ser lembrado. Eu fui descobrir a trabalheira do meu pai
que eu também fazia muito esporte e tal, uma vida também intensa, lá para os 15, 16 anos, é que a minha cabeça começou a pensar o que era um pai manter uma família com 4 filhos. Negócio de louco. Manter uma família com 4 filhos. Bancar a faculdade de todos. Trazer as irmãs de Cachoeira Paulista para morarem com ele aqui. Elas se educaram aqui. Tanto a minha tia Nancy quanto a minha tia Nelly de Barros. Aqui é que receberam essa educação que ele as trouxe de Cachoeira Paulista. Então, hoje, vocês, quando eu falo do professor Newton, eu queria muito que vocês que estão nos ouvindo conversassem com seus descendentes. Não vou nem usar o termo herdeiros, com seus descendentes. Mostrem para eles o trabalho árduo que vocês desenvolvem para mantê-los. Façam contas com eles. Quanto custa isso, quanto custa aquilo. Impeçam o consumismo desenfreado. Porque é óbvio que o professor Newton, para conseguir estudar, conseguir casar e tocar a sua vida, claro que o professor Leopoldo Machado o ajudou muito, não tem a menor dúvida. A casa que eu hoje resido foi um presente do professor Leopoldo para sua irmã. E que depois eu comprei dos meus irmãos. É claro que houve uma ajuda do professor Leopoldo. Mas a sociedade é muito do sim. Papai, posso isso? Mas sim, coitadinho. Não, gente, isso não é educação. Dizer não é uma arte. E vocês têm que ensinar o não para os seus descendentes. O sim desenfreado não leva a lugar nenhum. Eu estou conversando hoje sobre o professor Newton. Dia 27 eu tenho um bate-papo sobre o professor Ney Alberto. E no dia 30 eu tenho um bate-papo sobre o professor Leopoldo. Você está conversando com ele porque são parentes? Não, tem nada a ver com parentesco. Eu estou conversando sobre eles pelo legado que eles deixaram. Outro dia a Sarinha, que está nos ouvindo aí, colocou assim, quando a gente publicou as questões lá de Iguaçu Velha, alguém entrou ali, logo abaixo do comentário da Sarinha, e disse assim: o professor Ney é que deve estar muito alegre. Onde ele estiver, deve estar muito alegre. Quer dizer, são trabalhos que transcendem os muros da casa. Com certeza, com certeza. Você trabalhou para a comunidade. E essa é a importância da nossa jornada. Eu sempre preguei o seguinte, sempre falei isso muito para as crianças: cuidado com a vida exclusivista. Porque às vezes, quando fazem o seu desenlace deste lado para o outro, no cemitério não tem gente para carregar o caixão. É isso mesmo. O carrinho do cemitério foi instituído principalmente por esses casos. Você não tinha gente para carregar o caixão. Então teve-se a brilhante ideia do carrinho. Não tem ninguém, o funcionário ali do cemitério mesmo empurra e vamos embora. Eu já fui a N sepultamentos que não tinha ninguém. Eu fui a um sepultamento em Itaguaí uma vez, que para levar o corpo para a sepultura lá em cima, foi uma verdadeira ginástica. Nós éramos 4 só para levar o corpo. E não foi 1 nem 2 sepultamentos. Não foram poucos
os que eu compareci e tivemos esse trabalho. O sepultamento do professor Leopoldo, o corpo vai do Colégio Leopoldo até o Fé Esperança na mão. Depois sai do Fé Esperança na mão e vai até o cemitério de Nova Iguaçu. Não tem carrinho, não tem coxo fúnebre. Ele vai no braço. Então, tem coisas que nós temos que olhar com aquele olhar gostoso. Aquele olhar diz assim, esse cara combateu o bom combate. O pessoal deve gostar dele, porque fizeram questão de carregar este corpo até a sua última morada. Importantíssimo que nós guardemos esses exemplos. Eu não estou aqui para canonizar ninguém, nem o Ronaldo. Ninguém aqui é canonizador. Ninguém aqui quer transformar ninguém em santo. Não é essa a finalidade. A finalidade é nós observarmos o trabalho. E eu falei aqui bem en passant, porque o tempo é curto. É a gente observar o trabalho e ver o que nós podemos usufruir desse trabalho. Que aprendizado eu posso retirar desse trabalho para os meus defeitos, para corrigir os meus defeitos. Pois fulano era duro, magrinho, morava longe e veio para cá e conseguiu. Eu estou com um montão de coisa boa aqui à disposição. Por que eu não faço melhor do que ele? É a nossa conversa com vocês. Essa é a nossa finalidade do bate-papo. É trocar ideia com vocês sobre aquilo que acontece e que nós podemos... E isso aqui é bom, vou comentar com fulano. A Sarinha coloca aqui. Fátima Carvalho, que está assistindo, foi quem fez a feliz observação do professor Ney. A Sarinha já mandou aqui na hora. Quer dizer, o Ney Alberto brigou tanto por aquela questão de Iguaçu Velha e tal. Fui lá com ele muitas vezes. E agora, alguma coisa está acontecendo. Não estamos dizendo que está acontecendo a solução. Mas nós estamos dizendo que está acontecendo. Cabe a nós valorizarmos. Valorizar. Não adianta você ficar aí, porque o prefeito, o deputado... Para com isso, gente. Está em nossas mãos. Exatamente. Se você cumprir a sua parte, tudo caminha. As instituições funcionam. Eu estou aqui no Colégio Leopoldo agora, aqui na casa onde morou o professor Leopoldo, e aqui do lado, onde era a casa do Oscar, que criou a aviação São José, pertinho da casa onde morou a Sarinha, que também morou aqui perto da gente, vinha a casa do Zamun ali, da Lecilo, depois vinha a avenida do Didi da farmácia, da namorada lá do Oscarzinho e tal, depois vinha a casa da Sarinha, e quase em frente à antiga cancela. E ali, o café da manhã acontece todo dia. Tem uma turma de pessoas nesta pandemia que ficaram sem ter o que comer. E como? Ainda estão. E é aquele trabalho maravilhoso ali, daquela casa, que o nosso querido Rui, pai da Laís e da Laís, casado com a Cândida, capitaneava ali, trabalhava firme. De manhã cedinho o Rui já estava ali, dando esse café da manhã para a turma. E aí na mesma rua Luiz de Lima, vocês descem, tem a Vila Olímpica, que também está lá com um trabalho semelhante, a Vila Olímpica de Nova Iguaçu. E se passarem agora lá, vocês vão ver uma infinidade de pessoas dormindo naquela cobertura da escola João Luiz do Nascimento.
Isso também acontece aqui na praça, hoje chamada Praça Idalina Quintela. Idalina Quintela Bottari. Então, por favor, gente, todos passamos, mas os exemplos ficam. E ficam muito bem. Não ficam mal, não, né? Não, Ronaldo. Os exemplos ficam e ficam muito bem. Eu queria... E a nossa hora foi embora, Ronaldo. Nossa Senhora. A Rosângela Mendes, professora Rosângela Mendes, que está aí, virou também professora pela internet. Nossos parabéns à professora Rosângela. É que ela tem a filha Michele, que é formada em informática. Então, ela sempre que vai dar aula, ela quer a filha do lado para ajudar. Claro. Grande abraço, professora Rosângela. Jesus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. O Geraldo está aí firme e forte. Olha, o Geraldo não falou assim, não. Eu que estou falando, tá? O Geraldo tinha que botar assim: eu já disse que é o túnel número 12. Já avisou lá que é o túnel 12. Quando voltar o trem, vocês vão ter o prazer de conhecer o túnel 12. Tá lá. Quando você passava de Maria Fumaça, rapaz, no túnel 12, vocês vão ver que o pessoal usava aquele guarda-pó, porque a fuligem da Maria Fumaça vinha para dentro do vagão. Então tinha que fechar vidro e tal para passar ali no túnel 12, porque a fuligem invadia o vagão. Não é? Obrigado, Geraldo, sempre. Professora Rosa Maria Mendes Rocha, que honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado, Rosa. Jesus abençoe. Ronaldo, o Colégio Leopoldo chega aos 90 porque essa turma aí permitiu, rapaz. Essa turma aí que agora entra aí para comentar, essa turma permitiu, rapaz, que a gente chegasse nessa idade. Elas abraçaram um projeto de vida. E esse projeto de vida chegou aos 90. É uma coisa assim sensacional ver o quanto essas pessoas ficaram firmes e fortes nesse momento difícil e nesses momentos difíceis. É uma honra tê-los conosco. Jesus abençoe, ilumine e guarde. Ronaldo, você disse que tinha alguma coisa para ler? No final? Isso. Então, pode? A palavra está com Vossa Excelência. Então vamos lá. É de Charlie Chaplin também, que praticamente tem tudo a ver com o que você fez os comentários aí agora. Chega um momento em sua vida que você sabe quem é imprescindível para você, quem nunca foi, quem não é mais, quem será sempre. Vou repetir. Chega um momento em sua vida que você sabe quem é imprescindível para você, quem nunca foi, quem não é mais, quem será sempre. Muita paz e a nossa eterna gratidão a todos vocês. Não esquecendo, não estou aqui para complementar Charlie Chaplin, nem tenho bagagem para isso, mas não esquecendo que às vezes aquele sapato apertado que apareceu na sua vida, ele veio para ensinar alguma coisa. Então, esse sapato apertado eu incluiria também no imprescindível do Charlie Chaplin, né, Ronaldo? É isso mesmo. As pedras do caminho do Drummond também são peças imprescindíveis no nosso aprendizado. Não é isso aí, Ronaldo? Meus queridos amigos, como dizia o nosso Leopoldo Machado, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Muito obrigado por estarem conosco.
a hora passa muito rápido, pelo menos para mim. Não sei se para vocês, mas para mim passa muito rápido. E eu queria agradecer muito vocês estarem aqui conosco, atravessando esse momento dificílimo que nossa nação está atravessando e que o mundo também está atravessando. Muita oração, muito cuidado. Quero dizer a vocês que eu não tive a menor precipitação em voltar às aulas. Não tive a menor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não recebi nenhum telefonema de pai de aluno perguntando se a escola ia abrir. Eu acho que muitos pais estão com o pé no chão. Querem o melhor para os filhos. E nós também queremos o melhor para os nossos alunos. E nós não podemos, por causa de A, B ou C, de uma medida translocada, embarcarmos nessa canoa. Está lá, Israel voltou ao lockdown. Triste, gente. Estados Unidos recordista absoluto. E nós acompanhando. Muita prudência, muita vibração boa. Fui ao mercado hoje, máscara, álcool gel, todo figurino. Não faz mal nenhum cumprir o figurino. Não somos super-homens. Negócio de super-homem é para cinema americano. Não, vai andar sem máscara, que isso aí é besteira. Estamos com a professora internada, nossa querida professora Nelita, que Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Melhorou nesses 2 dias. Hoje conversamos com seu marido, Getúlio. A situação não é para brincadeira e não é para conversinha. São fatos. E ontem eu cometi aqui um erro muito grave, que eu não falei de uma das brigas sérias que eu tive no último governo que eu trabalhei como secretário de Educação. Havia uma funcionária seríssima na Secretaria de Educação e eu queria aquela funcionária examinando todos os contratos que eu assinaria. Eu queria aquela funcionária, Paulinho, ó, esse contrato aqui está correto, esse aqui eu acho que não está, essa cláusula aqui não é correta, esse pagamento aqui é indevido, e eu queria essa funcionária. Mas essa funcionária trabalhou para o governo anterior. Não me interessa se ela trabalhou para o governo anterior. O que me interessa é que ela era altamente competente. E o prefeito e alguns secretários não queriam a nomeação dela. E foi uma briga muito difícil a gente conseguir a nomeação dessa querida jovem no meu gabinete. E consegui nomeá-la. Claro que teve desgaste, mas consegui nomeá-la. E ela ficou lá me assessorando. Muito bem. Essa jovem era minha sobrinha. O pai dela, o Sebastião, tinha sido iniciado na mesma loja maçônica que eu, a Monte Líbano Quarta. E o Sebastião já não estava mais entre nós. Então ela, além de honestíssima, era minha sobrinha. Era uma pessoa de confiança. E ontem eu tive a triste notícia de que ela foi para o plano espiritual. A professora, doutora Mônica Papaléu. Mônica, que Jesus a abençoe, ilumine e guarde, onde você estiver, e saiba que trabalhamos pouco juntos, mas eu fiquei um fã do seu trabalho de uma forma imensurável, tá? Postei na internet essa observação, funcionária íntegra e séria, e você nos deixou. Que Jesus a abençoe, ilumine e guarde, bem como a todos que estão no Reflexões conosco,
e que possamos, com as bênçãos do Pai, retornar amanhã às 22h30. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, boa noite a Amém. todos e ótimas orações.